Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais um Bom Dia Notícias. As informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai. E no Bom Dia Notícias de hoje você vai ver: Polícia Civil vai investigar a morte de idoso em viadutos. Atropelamento também é registrado neste município aqui do Alto Uruguai. E Patrã encontra gaiolas com caturritas em casa de Getúlio Vargas. E Banrisul anuncia o Plano Safra com participação do governador. Além disso, você vai ver uma história de rivalidade que se transformou em solidariedade. E o Dia C de Cooperar que ocorreu aqui em Erechim nesse fim de semana. Esses e outros destaques a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo. Obrigado pelo seu carinho, obrigado a você que está chegando no Bom Dia Notícias nesta terça-feira. A semana ainda está começando, olha, o frio vai diminuindo ao longo desses dias, mas a gente vai continuando trazendo as informações aqui da nossa querida região do Alto Uruguai Gaúcho para você que está sempre ligado conosco. E a gente já começa mostrando um caso para você de viadutos. Olha, a Polícia Civil vai investigar a morte de um idoso que foi encontrado caído ao lado de um trator no interior do município. Ele foi socorrido e levado ao hospital da cidade, onde chegou sem vida. O caso foi registrado pela Brigada Militar. A Polícia Civil de Viadutos vai investigar a morte de um homem de 67 anos que chegou sem vida ao Hospital Pompeia na manhã do último sábado. O idoso, morador de Linhalice, comunidade no interior do município, foi trazido por populares. Segundo eles, o homem foi encontrado caído ao lado de um trator com ferimentos em um dos braços. A máquina estava parada em um matagal ao lado de uma estrada. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Passo Fundo, que deve apontar agora as causas da morte. E a gente segue falando de viadutos, porque neste fim de semana um atropelamento aí deixou uma pessoa gravemente ferida. A vítima segue internada no Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim. Te liga na reportagem. Um homem que não teve a idade ou nome divulgados foi atropelado na noite deste domingo em Viadutos. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da noite na região central da cidade. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Terezinha em Erechim, onde passou por uma cirurgia e segue internada. O estado de saúde dela não foi divulgado. A Polícia Civil agora vai investigar o caso. A gente destaca para você agora que o pelotão ambiental aqui de Erechim encontrou gaiolas com caturritas em uma residência em Getúlio Vargas. Olha, uma vistoria de dano ambiental realizada pela Patrã na tarde da última segunda-feira, ontem, né? Lá no bairro Santo André, em Getúlio Vargas, encontrou gaiolas com caturritas em uma casa. Segundo a Polícia Ambiental, os pássaros geralmente encontrados nas regiões dos Pampas e países como Bolívia, Paraguai, Uruguai e o sul aqui do Brasil foram capturados em mata nativa. Ainda de acordo com a Patrã, ter uma caturrita em casa só é permitido quando o animal é nascido em um criatório registrado junto ao IBAMA ou mediante a documentação do animal. Também precisa ter sido anilhado. Caso contrário, a sua ave será ilegal e pode manter-se mantida em cativeiro, pode se enquadrar em um crime ambiental. Então, tá aí a informação. A Polícia Ambiental recolheu esses animais e agora vai seguir aí a investigação para ver se vai enquadrar ou não os proprietários, né, que estavam aí com essas gaiolas em crime ambiental. Mas você já viu aqui na lei que a lei é clara, né? Quem quer ter um papagainho, uma caturrita, né, precisa ter a documentação do IBAMA, tá bom? Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, trazendo informação para você. Agora a gente vai mudar de assunto. Vamos falar do comércio aqui de Erechim, que está aquecido nessa época do ano. Quem está aproveitando também é o pessoal da loja da Deb, que reinaugurou um novo espaço. E a TV Bom Dia foi conferir no último sábado e mostra para você como ficou a partir de agora. A loja da Deb, de propriedade da empresária Débora Balbinotti Lunardi, está de cara nova. Localizada na Avenida Maurício Cardoso, 217, Sala 2, a revitalização do espaço foi marcado pelo bom gosto e elegância e chega para oferecer à população do norte do estado
as últimas tendências da moda num ambiente aconchegante. E, em primeiro lugar, sempre remodelar é uma conquista. Para nós, empresários, é uma conquista. Para os nossos clientes, é uma gratidão, né? Recebê-los melhor e, ao mesmo tempo, agradecer porque a gente está no mercado, porque eles nos prestigiam, né? Mas, principalmente, porque eu acho que o mercado pede. A gente vive um momento da economia ainda um pouco indefinido, mas isso faz com que a gente tenha mais forças para permanecer e para valorizar o nosso comércio, que é a nossa ideia, né? A proposta de transformar o local em um ponto de destino para clientes e amigos foi celebrada pela presidente da CDL, que participou do momento da inauguração do novo espaço no último sábado, da loja que há 7 anos é referência no comércio local. Que hoje, cada dia mais, os nossos clientes estão diferentes, com hábitos diferentes. Então isso impacta. Sempre ter uma novidade, os clientes gostam disso. Você vai no estabelecimento, vê coisas novas, diferentes, o ambiente é diferente e fica mais aconchegante, as pessoas trabalham com ânimo melhor e recebem muito bem os seus clientes. A Débora está de parabéns, ficou muito lindo, é um belo investimento e isso com certeza vai ter o seu retorno. Olha, o Banrisul anunciou na última semana o seu Plano Safra 2019. O evento aconteceu na Feira AgriShow 2019 e contou com a presença do governador Eduardo Leite. Qual é a nossa meta? No mínimo, sermos neutros, emprestarmos tanto para o agronegócio como a gente empresta para outros segmentos da economia. Para chegar lá, precisamos aproximadamente triplicar o crédito. Nós achamos que isso é factível porque durante muito tempo o Banrisul não privilegiou, não houve uma cobrança, não houve estímulos, não houve incentivos para que a rede trabalhasse na área de crédito rural, que foi mudado recentemente e principalmente agora para o segundo semestre. Nós colocamos metas claras para toda a área comercial da importância do crédito rural para a consecução das metas que, no final, se refletem em toda a avaliação do corpo do Banrisul. Uma das nossas vocações é o agronegócio. Somos referência mundial em agronegócio, em agrotech, e por isso o Banco do Estado não pode ter uma outra estratégia que não seja de justamente buscar incentivar ainda mais investimento no campo e por isso aumentando, praticamente dobrando o capital aí que está sendo disponibilizado em crédito agrícola, chegando a mais de 3 bilhões de reais sendo ofertados, mais de 30 mil produtores já com crédito pré-aprovado. Que hoje a fatia de lucro do Banrisul era só 2% era da agricultura e mais de 98% não tinha nada a ver com a agricultura. Hoje a gente vendo esse gesto do Banrisul trazendo esses mais de 3 bilhões de reais, mais de 90% maior do que o ano passado, a gente vê que o banco sim está acreditando na agricultura e vai ser parceiro dos nossos agricultores aqui do estado. Muito bem, agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou então você que está aí procurando o local certinho para colocar o seu escritório, a sua loja e por que não um pavilhão novinho para sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis, está na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar, você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Telefone para contato é o 3519-8630. 54-3519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo, Bom Dia Notícias, volta já, mostrando para você como é que foi o dia de cooperar, o dia C aqui em Erechim. Te liga!
soma. Ato ou efeito de combinar. A reunião de partes que formam um todo. Uma totalidade. Para a Aurora Alimentos, a soma é o que nos fortalece há 50 anos. A soma do campo e da indústria, a soma de pessoas determinadas. Afinal, somos mais de 100 mil famílias que diariamente levam à mesa dos brasileiros alimentos de excelência. Essa é a história da Aurora, a história de todos nós. Uma prova de que cooperar dá resultado quando pessoas vêm antes dos números. Quando gente conta mais que tudo. Ontem, hoje e no futuro, somar carinho, dedicação e respeito resulta sempre numa grande história de amor. Aurora 50 anos, a soma de todos nós. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Internet para jogos, Creral Telecom. Para redes sociais, Creral Telecom. Para estudar, Creral Telecom. Para trabalhar, Creral Telecom. Para se divertir, Creral Telecom. Para os negócios, Creral Telecom. Para a família, Creral Telecom. A internet para o que você precisar. Creral Telecom. Lojas em Erechim, Getúlio Vargas, Sananduva e também agentes autorizados em toda a região. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. O vereador Araújo almeja que todas as classes sociais e políticas tenham consciência que todos os empregos gerados e que a mesa farta de cada cidadão são frutos do trabalho e sacrifício do agricultor e motorista. A eles que transportam e colhem os produtos, todos os nossos votos de felicitações. Votos que o trabalho dessas duas classes trabalhadoras seja cada vez mais rendoso. Uma mensagem do vereador Claudemir de Araújo. Somos solidários a vocês, agricultores e motoristas, que escolheram como princípio da vida fazer brotar na terra e transportar o sustento de toda uma geração. A Cressol afirma a cada dia que passa seu compromisso de continuar a luta na defesa dessas importantes e valorosas categorias. Parabéns, colonos e motoristas. Uma mensagem da Cressol. Você, agricultor e motorista que passa muitas vezes despercebido e até discriminado pela sua humildade e rusticidade, mas se comporta no plantio de sua semente com generosidade ou na boleia de seu caminhão com coragem e tenacidade, e espera tão somente o reconhecimento pelo seu trabalho digno. A homenagem sincera da Duflo Marcas e Patentes. Muito além do alimento, os colonos são os responsáveis por fomentar e movimentar muitos outros setores da economia. E os motoristas, que além de transportar vidas e produtos, beneficiam o desenvolvimento das cidades e a integração das pessoas. E para homenagear esses profissionais que o poder público de Guarama está se manifestando através dessa mensagem. Amigo agricultor, que desbrava a terra e faz brotar a plantação, com trabalho, competência e esperança, cultiva o pão de cada dia com bravura. Amigo motorista, que enfrenta cada curva, cada reta e a cada estrada com seu braço forte, segura com determinação, e é guiado pela certeza de sempre voltar para casa. Profissionais, exemplos de fé, valores e humanidade, merecendo toda admiração,
pois são modelos de dignidade. O Poder Público de Benjamin Constant do Sul parabeniza o colono e motorista pelo seu dia. Você, colono, que escolheu como princípio de vida brotar na terra o sustento de todas as gerações. Você que enfrenta o sol, a chuva, o cansaço e a insegurança ao plantar, colher e vender seus produtos. Você, motorista, que transporta toda a produção de nosso país, desde as estradas de chão batido às mais modernas rodovias. Parabéns, valorosos profissionais que com garra, coragem e determinação fazem o melhor por essa nação. Uma homenagem da Administração Municipal de Aratiba. Estamos de volta com o Bom Dia Notícias. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Beijo no seu coração, você que está almoçando e está ligado aqui com a gente, hein? De segunda a sexta-feira, nesse horário do meio-dia, trazendo as informações aqui pra gente. Olha, a gente começa esse bloco falando para você de um caso de rivalidade que se transformou em solidariedade e movimentou o Estado na última semana e segue movimentando nessa. A história de Grêmio e Internacional que resolveram abrir as portas aí da solidariedade para moradores de rua na região metropolitana virou manchete em todo o Brasil. Um belo gesto que a gente também mostra para você agora aqui na TV Bom Dia. Uma reportagem especial da TVE. A previsão é de mais uma madrugada congelante em Porto Alegre. Talvez a mais fria do ano até agora. Por isso, o Esporte Clube Internacional decidiu abrir as portas do ginásio Gigantinho para trazer um pouco de conforto à noite de pessoas em situação de rua. E já no início da tarde, havia fila aguardando a abertura dos portões. Um precisa ajudar o outro, né? Então esse projeto que eles estão fazendo aí, o pessoal da rua, todo mundo agradece aí. Hoje, geralmente, no centro acabou falecendo um dos nossos irmãos da rua aí, né? Então a gente precisa desse apoio aí. Passo mal de tanto frio. A gente não pode nem dormir com tanto frio. A iniciativa foi inspirada no exemplo dos hermanos do River Plate. O time argentino ofereceu o estádio Monumental de Núñez como abrigo na madrugada de quinta-feira. A gente sabe que não é a solução final, né? Não é a grande solução para o problema, mas eu acho que é um grande passo para a conscientização. Cerca de 300 colchões foram trazidos pela prefeitura e estão sendo espalhados pelo ginásio. Este canto será reservado a mulheres e transexuais. E aqui será colocada uma barreira para dar mais privacidade. A maior parte do espaço é reservada aos homens, já que a estimativa é de que 98% da população de rua na cidade é do sexo masculino. O dia frio foi aquecido pela corrente de solidariedade. Durante a tarde, as doações não paravam de chegar. A Nadiane trouxe cobertores para apoiar o time mais uma vez. Sou torcedora, a minha filha joga na categoria de base, então a gente sempre se envolve. Já a Paola e a Rosaura tinham roupas infantis para a doação. Um bom motivo para vir até o Beira-Rio. Torcedoras do time rival, mas eu acho que numa hora dessa é importante, não tem rivalidade, independente do time. Né? A gente tem que se unir e fazer o possível pelas pessoas que precisam. Né? Bom, o Grêmio também está fazendo a parte dele. Está ajudando, eu não sei, está ajudando também? Sim, o Grêmio também está mobilizado. 2 ônibus chegaram trazendo cobertores e alimentos para o jantar e o café da manhã. É uma jogada de mestre, né? O maior clássico do futebol brasileiro, unido, né, pela rivalidade do bem. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, é um momento máximo. À noite será servido um sopão. Os moradores de rua poderão trazer o seu animal de estimação. E quem quer contribuir, mas não conseguiu vir hoje, pode levar donativos até o ponto de coleta da Prefeitura no bairro Menino Deus. O Palácio Piratini também estará aberto neste sábado em uma ação da campanha do agasalho. Vamos falar agora do Dia C de Cooperativismo aqui em Erechim.
Último fim de semana, mais de 20 cooperativas aqui da região do Alto Uruguai se reuniram aqui na capital da amizade para celebrar pelo 4º ano seguido o Dia C de Cooperar. Isso também, a data também marca o Dia Internacional de Cooperativismo. Aqui em Erechim, além de mateada, brinquedo para crianças, teatro e diversas atividades que aconteceram lá no Seminário de Fátima, muita gente aproveitou também para pedalar. O nosso repórter, comentarista e colunista aqui do Jornal Bom Dia, Rodrigo Finardi, esteve lá acompanhando e conversou com o pessoal que mobilizou essa data aqui em Erechim. Te liga nessa reportagem especial. Cooperação, solidariedade, interação, união, diversão, cultura, serviços de saúde marcaram a importância do Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado no sábado, no Dia C de Cooperar em Erechim, que ocorreu no Santuário Nossa Senhora de Fátima. As comemorações envolveram cooperativas de diversos ramos de atividades e entidades parceiras. Hoje, um dia bonito no inverno, um dia frio, mas esse sol veio coroar uma data importante que é o primeiro sábado de julho, que é comemorado o Dia Mundial do Cooperativismo. E a Unimed é a maior cooperativa do mundo, médica e de plano de saúde, reconhecida no mundo inteiro do seu trabalho desenvolvido, principalmente dentro onde ela atua, que é o Brasil, né? E o que a Unimed tem para oferecer no Dia Mundial do Cooperativismo? Então, a Unimed, como sendo referência, né, na área de cooperativa médica, principalmente na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, a gente procura isso, promover a experiência, né, para o nosso cliente, para a nossa comunidade, em relação à qualidade de vida, né, a uma vida saudável. E é isso que a gente vem trazer hoje um pouquinho aqui, essa experiência com as pessoas que vão nos visitar. Assim como a gente teve agora o alongamento ali com o pessoal do pedal, né, que é extremamente importante que eles estejam conscientes de tudo que eles precisam fazer antes também do pedal para ter um momento legal aí de exercício físico. E agora a gente vai estar falando sobre parte auditiva, né, sobre a questão dos projetos que a Unimed promove também para a sociedade, como o projeto do câncer de pele, o Semeando Sonhos, que são projetos extremamente voltados para a comunidade. Tassiane, uma questão importante hoje normalmente quando a gente fala em plano de saúde, o pessoal pensa assim, eu vou acionar um plano quando eu estiver doente. Não, a Unimed tem uma filosofia de trabalho no dia a dia, que é a prevenção da saúde. É o contrário disso, buscar sempre o quê? A melhor qualidade de vida. Eu acho que isso que é muito importante nós frisar nesse dia de cooperativismo, porque é o quê? A Unimed quer as pessoas saudáveis, né? É isso aí. O plano de saúde, sim, é uma garantia, é uma segurança, né, para os nossos clientes. É isso que a gente vende e que a gente promove. Mas hoje em dia, a Unimed está muito mais preocupada com essa prevenção e com esse cuidado da saúde ao longo da vida. Desde que se nasce até a pessoa mais idosa. E é isso que a gente está tentando oferecer no nosso dia a dia. Esse trabalho de prevenção com os nossos setores, todos os nossos serviços trabalhando para isso. O Núcleo de Cooperativismo do Alto Uruguai Gaúcho, promotor do evento, é integrado por mais de 20 cooperativas, dos mais diversos ramos, e conta com a participação de entidades parceiras. Erechim sempre foi um berço do cooperativismo, e a prova disso é hoje, nesse sábado frio, primeiro sábado de julho, o Dia Mundial do Cooperativismo. Nós temos 2 representantes aqui na nossa região fortíssimos, que é o Sicredi e a Creral. Adelar Parmegiani, presidente da Sicredi, reeleito. Ninguém é reeleito quando não é bom, né? E também Alderino Prado, da Creral, o cara que trabalhou em Brasília, do Luz para Todos, que entende do que ele faz, cara. Eu sempre digo, uma cooperativa dá certo, ela precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Nós tivemos um momento na nossa região ruim, mas graças a Deus hoje, em 2019, podemos dizer, sem medo de errar, que o cooperativismo no Alto Uruguai é uma grande força e importante para o desenvolvimento de uma região. Alderi, a Creral, devagarinho, passou por uma crise lá atrás, hoje ela mostra a cada ano uma evolução. Veio com a eletrificação rural, veio com a internet, agora com carros elétricos. Que bom ver isso numa cooperativa que nasceu aqui na capital do Alto Uruguai.
É verdade, Rodrigo, é uma satisfação muito grande a gente poder estar juntos aqui, todo o cooperativismo, integrado nesse evento de comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, fortalecer cada vez mais a união entre as cooperativas e difundir o trabalho de cada uma, né? A Creral aí também esse mês marca seus 50 anos de história na região, mostrando toda a sua história, tudo o que aconteceu com ela ao longo do tempo, os problemas que passamos, mas também projetando o futuro, né? Com o que acontecerá com a comunicação, com a internet, com fibra ótica, com o sistema, o que irá acontecer com a energia elétrica, veículos elétricos, né? Que com certeza vai tomar o mercado em poucos anos também. Então a gente vem buscando sempre fortalecer o elo do cooperativismo com as demais cooperativas, esse evento é um deles, a gente tem conseguido fazer nos últimos anos e cada vez mais fortalecendo também o elo com o nosso associado, do ponto de vista de atender aquela necessidade que ele tem de energia, de comunicação e poder ajudar a aumentar a renda e fixar o homem no campo, que é dos grandes desafios nossos, é ter mais jovens permanecendo no campo para fazer a sucessão familiar. E a cooperativa de crédito também é uma questão muito importante, que as pessoas se sentem em casa quando entram no Sicredi. A gente vê assim, não é uma instituição bancária comum. Lá o pessoal chega, senta em casa e a própria Sicredi se coloca na comunidade como um grande propulsor da economia, está ajudando as entidades sérias. Eu sempre digo, a gente busca ajuda e as pessoas ajudam quem é sério. E a Sicredi tem um critério muito fino e cuida disso. Eu dou lá para a Benjane agora no seu segundo mandato, sabe bem o que eu estou dizendo, e eu quero parabenizar para todo o Grupo Bom Dia do trabalho desempenhado pelo Sicredi, que não é aqui de Erechim, não é, só que na nossa região ela tem um papel fundamental. A gente sabe que ela também é fora do país, fora da nossa região ela é assim, Parmejane. Porém, nós enquanto erechinenses ou quem adotou a nossa região aqui, sabe a importância que o Sicredi tem no desenvolvimento de toda uma região. Com certeza, né, Rodrigo? Eu acho que o Sicredi nasceu aqui, Erechim tem uma importância fundamental em todo esse desenvolvimento. A semente germinou aqui, vamos dizer assim. Hoje nós estamos em outros estados, mas nós sempre falamos, cada agência em cada município, o Sicredi é único, ele é lá e ele tem que fazer o seu trabalho, a sua integração, a sua intercooperação lá no município onde a gente está presente. Então, independente de nós estarmos em Minas, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, o recurso do município ele fica lá no município. E hoje aqui é uma alegria nós estarmos aqui junto com a Creral, com a Alderi, com todas as outras cooperativas que fazem parte do grupo aqui, do núcleo aqui das cooperativas, fazendo intercooperação, né, mostrando um pouco também da força que tem o cooperativismo. E novamente, né, hoje, este ano, comemorando aí, junto com a OCB, né, a nível de Brasília aí, aquela frase, né, pessoas cuidando de pessoas, né, porque uma cooperativa nada mais é do que um grupo de pessoas hoje integrado, unido, né, os recursos, né, o que o Alderi falou aqui, né, a energia elétrica, são produtos que nós oferecemos para as pessoas que formam a cooperativa. E o Sicredi também é assim. E novamente o tema de sustentabilidade, e quando o Alderi está aí trazendo um carro elétrico, né, nada mais... o primeiro, nada mais do que sustentável do que isso. E eu estava na Europa esses dias e olhando lá como existe já carro elétrico lá, e a gente vê ruas lá com tomada por tudo quanto é lado, os carros lá já virou quase uma coisa normal. E para nós aqui vindo, eu acho que é importante para nós. E produzir energia sustentável vai ser o desafio aí nosso nos próximos anos. Então o Sicredi aqui também está junto aqui com todas as cooperativas e tem certeza aí que o cooperativismo pode ser muito forte, de uma maneira séria, como você falou, né, Rodrigo? Eu acho que fazendo as coisas corretas, com honestidade, com transparência, né, mostrando aí toda a capacidade e a condição que nós temos aí de desenvolver e crescer muito aqui na nossa região. É muito importante dizer que no momento de crise, o cooperativismo cresce, porque sempre no momento de crise as pessoas conversam mais. Quando a coisa está boa é fácil, quando o dinheiro é fácil, quando o recurso é fácil, as pessoas conversam um pouco. Agora, quando precisa conversar para resolver e dar resultado, é que mostra o quanto o cooperativo é importante para a economia de um país. O evento, que em Erechim está em sua 4ª edição, promoveu uma mateada, distribuição de sorteios e brindes e intervenções teatrais, brinquedos, pinturas artísticas e várias outras atividades. Além disso, durante a iniciativa foi realizado um pedal do cooperativismo.
e arrecadados agasalhos e alimentos, que serão entregues ao programa Mesa Brasil do Sesc, juntamente com 2.000 toneladas de laranja, que foram doadas pelas cooperativas. Hoje a Cooperalfa é uma cooperativa já consolidada há muito tempo no nosso país, com várias unidades e com todo um trabalho desenvolvido. E o Biavati, que vamos falar um pouquinho o que representa para a Cooperalfa desse dia tão importante, o Dia Mundial do Cooperativismo, Biavati. A gente vê o quanto o cooperativismo é importante em todos os seus ramos para o desenvolvimento de um país que está em crise como o nosso, né? E o cooperativismo consegue ainda crescer no momento de crise. Aos ouvintes da TV, bom dia. A gente tem uma grande satisfação em dizer que o cooperativismo é uma força que faz com que muitas cooperativas se movam, muitas pessoas, e a gente sabe que a união das pessoas, ela faz isso que está sendo feito hoje, que é um pouco cada um, ele vai construindo a sociedade. E a cooperativa também, ela é uma sociedade de pessoas que tem o econômico e o social. É diferente, talvez, de empresas que têm só o econômico. Então, esse social faz com que as pessoas cada vez mais se unam. A gente vê várias ações pelo país nos últimos dias, da questão da união das pessoas, e isso está fazendo uma mudança no país. Além do Cooperativo Mundial, que nasceu lá na Inglaterra, e 28 tecelões, e isso faz com que a gente perceba que existe há muito tempo o cooperativismo entre as pessoas, os povos. Porém, eu acho que essa nova sociedade tem que pensar muito nisso para que se tenha mais facilidade em tudo e se viva em mais harmonia. E hoje nós temos, mais que nunca nesse ano, o tema escolhido, sustentabilidade, diz muita coisa, né? Que a gente precisa estar atento às mudanças e jamais cuidado social, né, minha mãe? Sim, essa questão da sustentabilidade é importante porque ela, como você falou, ela trata de várias situações e isso faz com que as cooperativas tenham essa sustentabilidade em vários pilares da sociedade e tanto o pequeno como o médio, o grande produtor ou pessoas da sociedade podem participar da cooperativa. E isso fortalece a sociedade que torna igual para todos o direito dentro da cooperativa. Muito bem, voltamos agora com o nosso Bom Dia Notícias, com os destaques da coluna Pente Fino nessa briga de Davi e Golias, né, Finardi? Mais ou menos, né, caramba? Vamos pro limpo? Vamos limpo. Vamos pro limpo? Muito bem. Boa tarde, Finardi. Os destaques de hoje da coluna tá com aquele caso do loteamento Dona Sandra, que tu acompanhou no último sábado. Qual é a história de lá? Eu estive lá no último sábado, o que acontece? Ali onde tem, depois do Jabuticabal, que entra para a linha América à direita, antes daquele posto, na descida, que é bem íngreme ali, a direita vai para a linha América e a esquerda foi feito um loteamento. Lá tem 100 famílias, 300 moradores. Mas o problema é esse trecho de 400 metros, que até chegar quando começa o declive. E nesse declive, tu não tem transporte escolar, tu não tem iluminação pública, tu não tem transporte urbano, tu não tem correios, pô, é como se tivesse largado num canto, né? Então, eu fui lá ouvir os moradores, que eu acho que extremamente que esse é o nosso papel fazer, e fui ver essa trilha de obra, o que pode ser feito. E tem algumas explicações, por exemplo, falta um projeto da RGE da parte de elétrica, que me passou o Vinícius Anzilheiro, a questão do ônibus urbano não tem espaço para fazer o retorno embaixo, por causa que é íngreme, né? Então ele veio me trazendo um por um das questões, né? Então é importante, eu acho que tem que dar atenção, isso tem a ver com a ampliação do perímetro urbano. Não adianta tu ampliar o perímetro urbano de uma cidade e depois não tem as condições que tu estrutura para chegar nesses locais. Então eu usei o Dona Sandra como exemplo. Agora, final do mês, o pessoal não está escrito aqui, mas na questão do plano diretor, falando e discutindo sobre o novo plano diretor, Erechim vai ficar mais vertical. Por quê? Onde tem estrutura em torno. Não adianta, tu não tem que botar uma escola em cada loteamento, um posto de saúde em cada loteamento. E isso também serve a questão de mais orientação na questão de demarcação desses loteamentos. Porque eles estão demarcando e daí depois acaba sofrendo as pessoas que compram casas e lugares, porque não chega ônibus, não chega nada daí lá. Ele alerta assim, ó,
o secretário alerta, não comprem terrenos por foto. Vão lá no local ver, que eles que muita gente compra, chega lá e daí já fez negócio e foi. Não comprem, estamos orientando as pessoas a não comprarem terrenos e loteamentos por fotos. Muito bem. Olha, tá aí os destaques. Olha, vereadores rejeitam criação de cargo da Casa de Apoio em Porto Alegre. Que história é essa, Finati? Ontem é que a prefeitura alegou que gasta em torno de 6 mil por mês com diárias, com deslocamento, não sei o que, com motoristas, né? Então queriam criar um cargo específico para o motorista para ficar na Casa de Apoio em Porto Alegre, que é um albergue. O antigo albergue que mudou de nome, onde as pessoas que vão tratamento de saúde ficam lá de Erechim. Erechim é um exemplo até para o estado dessa casa que existe desde os anos 90, né? Não foi agora, isso vem desde lá de trás, né? Acho que desde o governo Dexem, se não me falar a memória, no início dos anos 90. E era um salário de 3 mil por mês. Agora, então, gastava 6, esse cara ganha 3 mil e em Porto Alegre não tem direito diária. Entendeu? Deu uma discussão longa na Câmara, chamaram que isso é uma economia burra, não sei o quê, papapá, e rejeitaram. Só 3 vereadores votaram favorável ao projeto. Então derrubaram. Então agora começa a chegar e diz assim, ó, a campanha começou numa força dentro da Câmara que, olha, a partir de agora vai ter muita matéria. Olha, e a revitalização dos canteiros centrais em Pedras Portuguesas? Uma vez eu lembro que tu falava que o prefeito Schmidt falou que não ia fazer essa revitalização. Não, a revitalização não é que os caras queriam aumentar eles queriam aumentar de altura. Baixar de altura, uns queriam aumentar, então aqui não, isso aqui foi uma ideia, um pedido de providências do vereador Nadir Barbosa, foi aprovado ontem. Eu vejo que realmente tem umas questões. Nós temos prioridades, lógico que nós temos prioridades, mas é um cartão postal, uma questão, está abandonado. Então fiz o registro, foi aprovado, não necessariamente irá ser feito. A Secretaria de Meio Ambiente já tem um projeto sobre isso. O vereador toca nesse assunto. Vamos ver como é que se posiciona a prefeitura, porque o Nadir é um vereador de oposição, mas também às vezes ele é amigo do executivo. Muito bem. E na história daquele, o Finardi jogou umas, pegou o bagre. Será que pegaram o bagre, Finardi? Aposto que o cafezinho não vai se filiar em nenhum partido. Aposto um cafezinho que não vai se filiar. Não aposto um cafezinho. Cara, o bagre ensaboado é o Jacques Farpini, ou um Jundiaí ensaboado, sei lá. A semana passada ele esteve lá em... Não, semana passada ele esteve lá em Brasília e teve com o Heinz, o senador, convidou para entrar no progressista. Eu tenho que avaliar não sei o que, época de escutar, de trocar ideia para depois tomar uma decisão, não sei o que, aquela coisa, né? Eu tenho o trabalho que ele fez aí, mas para mim, eu aposto um cafezinho. Porque eu digo, quem vai para a Alemanha, eu sempre digo aqui, ó, eu tiro muito assim, ó, quem vai para a Alemanha onde tinha o muro de Berlim, separando a Alemanha Ocidental e Oriental, hoje, quem vai para a Alemanha olha para cima assim e enxerga o Jackson. Derrubaram o muro e ele ficou lá em cima. Ficou lá. Olha, novo executivo do DEM se reúne pela primeira vez aqui em Erechim, os democratas. Eu trouxe semana passada essa informação, que é um grupo desse, quinta e sexta passada, já pensando nas eleições municipais de 2020, né? Nomearam vereadores, aquela coisa toda. Então tem, aqui era o antigo PSL. Se uniram ali, né? E muitos do PHS, que já era um só, bem dizer. Só tinham 2 siglas, agora ficou uma só, o DEM, né? Muito bem, olha, lembrando que todos os detalhes da coluna Pente Fino você lê com exclusividade no Bom Dia e também lá no nosso parte online. E amanhã? E a partir da manhã eu vou começar agora, Leandro, assim também, começar a ouvir os partidos da oposição em municípios do interior onde o Bom Dia chega. Olha aí, vamos ver como é que tá a busca das eleições. Amanhã nós vamos pegar já um partido de esquerda que é contra um partido do governo que também é de esquerda. Amanhã é essa. Muito bem, fica ligado com a gente. O Bom Dia Notícias, obrigado, Finardi, até amanhã. Até amanhã. O Bom Dia Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui na terra. Quem sabe disso são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Casa de Carnes Rincão Gaúcho. A melhor carne da cidade está em novo endereço. Agora na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433. Venha conhecer nossas novas instalações. Continuamos com a melhor carne da cidade, com cortes diferenciados, também atendendo com assados sábados, domingos e feriados.
Como novidade, agora contamos também com acompanhamentos de massas, maionese, polenta frita. Venha nos conhecer! A Casa de Carne Rincão Gaúcho também assa a carne que você precisar. Venha conferir! Rincão Gaúcho, a melhor casa de carnes da cidade. Agora em novo endereço, na Avenida Pedro Pinto de Souza, 433. Telefone e WhatsApp 54999129353. Olá, eu sou o Danilo e eu sou o diretor do campus da Faculdade Anhanguera, aqui de Erechim. Estou aqui para te dar uma dica super importante para você que quer estudar ainda esse ano. É o nosso vestibular agendado Anhanguera. Aqui você pode fazer seu vestibular para os cursos presenciais de Direito, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e vários cursos semipresenciais como Agronomia, Educação Física e Enfermagem, além de outros cursos. Aqui na Anhanguera, todo dia é dia de vestibular. É só você ligar, agendar o seu horário e vir fazer parte da família Anhanguera. Conto com a sua presença. A 10 Eletricidade inaugurou uma nova loja em Erechim. Um amplo espaço onde você vai encontrar artigos de ferragens, ferramentas, utilidades, iluminação, materiais hidráulicos e elétricos, além de tudo o que você precisa nos sistemas de energia solar. Venha conhecer a nova loja da 10 Eletricidade. Rua Itália 1119. Em Erechim, IPTU em dia é garantia de retorno. É saúde, unidades básicas e novos equipamentos. É agricultura valorizada. É segurança no dia a dia do cidadão. É milhares de metros quadrados de asfalto nas ruas da nossa cidade. Pague o seu IPTU em cota única com 3% de desconto até 15 de junho. Você também pode parcelar o imposto em até 6 vezes. IPTU. Você paga e Erechim ganha mais. Dia 25 de julho, dia dedicado a homenagear homens e mulheres que produzem e transportam as riquezas desse país. Nesse dia tão especial, o Poder Público de Ipiranga do Sul quer homenagear essas duas classes tão especiais para o desenvolvimento de nossa região. Uma homenagem a todos os agricultores e motoristas neste 25 de julho do Poder Público e Administrativo de Ipiranga do Sul. 25 de julho comemoramos o Dia do Colono e Motorista. Para nós, barra-azulenses, essas duas profissões são essencialmente fundamentais e importantes para o crescimento do município. O Poder Público de Barra do Rio Azul agradece a você, colono, e a você, motorista, por todo o trabalho desenvolvido. Parabéns pelo seu dia. Amigo colono e motorista, vencendo as dificuldades, são exemplos de determinação, competência, trabalho e perseverança. Produzindo ou transportando os alimentos, o esforço diário possibilita uma vida confortável a milhares de pessoas. Parabéns e obrigado a todos os colonos e motoristas. Uma homenagem da administração de Campinas do Sul. Nesse dia tão especial, o Poder Público de Centenário quer homenagear essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento, não só de nossa região, mas de nosso país. Ao colono que do suor de seu rosto e do seu trabalho digno tira o sustento,
E ao motorista que, na incerteza como das estradas da vida, mesmo diante de todas as dificuldades, faz de sua vida uma estrada de certezas. Uma homenagem do Poder Público de Centenário. Colono e motorista, no campo ou na estrada, testemunham desafios que enfrentam pelos seus sonhos e possuem nas mãos os papéis mais importantes da sociedade. Por meio de suor do trabalho, plantam, colhem e carregam os frutos que alimentam os brasileiros. Por isso, todo o nosso reconhecimento. Uma homenagem do Poder Público de Entre Rios do Sul. Muito bem, vamos agora aos destaques do nosso Jornal Bom Dia impresso e digital para você que está voltando no intervalo com a gente. Por isso está aqui a Maite Esmanioto. Boa tarde, Maite. Boa tarde, Helena. Tudo bom? Tudo bem. E qual o destaque de hoje? Então, é teatro, é arte. Uma semana de espetáculos na capital da amizade. A Caliana, então, ontem teve cobrindo a abertura do 2º Festival de Teatro aqui em Erechim. Muito bem, iniciativa que acontece lá no 25 de julho. Isso. Olha, tem a coluna do Rodrigo Finati que você viu agora e na área da política, na página 3. Isso, Erechim. Campanha movimenta escolas participantes do programa Vereador Mirim e no país Rodrigo Maia. Semana será decisiva para a reforma da Previdência. Muito bem, na página 4, o destaque... No inverno, Central de Doações é um porto seguro para muitas famílias. E Solidariedade, campanha de CTG entrega doações à Associação dos Recicladores. Muito bem. E na 5, Saúde e Capacitação. Isso, a Espinorte promove treinamento a colaboradores. Muito legal. Na página 6 tem o BD Multiplataformas e na 7 o Destaques de Rural. Isso, baixas temperaturas. Animais do campo exigem alguns cuidados especiais. Muito bem. Na página 8, os destaques de prevenção. Isso, Erechim em alerta contra a febre amarela. E na 9... Ingresso, UFS anuncia vestibular em parceria com a UFSC. Muito bem. Tem mais destaques da área da cultura, que é a matéria do teatro, né? Que você falava da questão. E tem uma novidade que está na 11 aí, que também revê com a cultura. Isso, o departamento passa a atender no 25 de julho, né? Muito bem, para quem quer saber as informações. E hoje é dia do caderno Roda Motor. Roda Motor, isso. Nas baixas temperaturas, atenção e cuidados para pilotar sua moto no frio. É, tem que estar bem agasalhado aí quem anda de moto nessa época do ano aí, porque é realmente muito frio. E os destaques do frio no Alto Uruguai? Então, o Finardi fez um registro esse final de semana, né? Fim de semana congelante. Algumas imagens aí do que aconteceu no final de semana na nossa região. Parecia neve, mas era geada, esses campos brancos aqui da nossa região. Tem a coluna social, que destaque tem hoje? Isso, então trazemos na coluna social a Farra do Camarão, a posse da Casa da Amizade e também a posse no Rotary Paiol Grande. Muito bem. Tem os classificados do Bom Dia, os cadernos de variedades e aqui a matéria lá do município de Três Arroios, Isso, né? que na última sexta-feira inaugurou então a 2ª fase da Casa de Cultura. Tu esteve lá, não esteve? Eu estive lá, acompanhei, eu que fiz essa matéria aqui, muito legal, parabéns ao município lá de Três Arroios que inaugurou essa Casa de Cultura lá no município de Três Arroios. Bom, destaques da região. Isso, reciclar Ipiranga do Sul. Reciclar e transformar é tema de curso de artesanato. Também temos Charrua, Prefeitura conquista primeiro lugar no prêmio de boas práticas da FAMURS. Muito bem. Tem mais destaques do trânsito e da segurança. Isso. Então, acidente deixam vítimas fatais na região e Patran passa a utilizar jet ski para cobrir pesca irregular. Muito bem. Olha, o esporte daqui a pouquinho com a Caliandra Alves Dias. Vamos ver se ela vai passar por aqui. Hoje ela não vem hoje? Não, hoje ela está de folga por causa dos... Por causa do frio? Não é por causa do frio, porque ela trabalhou no sábado, trabalhou ontem à noite, então hoje ela está de folga. Então daqui a pouco a gente fala o esporte aqui também, mas eu quero lembrando que lá no site do Bom Dia tem mais, né? Isso, no www.jornalbomdia.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima. A gente vai agora com o comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Então, o pessoal questionou a gente aí sobre a questão do frio, né? Como o frio impacta, né? Principalmente quem está na cidade, né? Olhando os animais no campo, pergunta como que o frio impacta necessariamente no bem-estar do animal, né? Obviamente que todos sentimos frios, né? E um cuidado importante que é, apesar de ser um pouco diferente na relação aí, né? Um cuidado importante, segundo os veterinários que entrevistamos, é que
se tem uma atenção especial na questão da alimentação, né? Se dê uma alimentação com mais energia para o animal possa suprir essa necessidade e assim fazer frente aí né, ao frio, né, e manter a sua temperatura, né, corporal dentro daquilo que, enfim, ele precisa para viver, para enfrentar, conseguir superar o frio, né, que chegou e está fazendo aí temperaturas negativas, né, 0 grau, até menos disso, né, principalmente na área rural, né, a gente vê o campo branco, né, a geada. Então, uma das dicas, né, que o produtor tem que ter, enfim, que as pessoas, os médicos veterinários aí nos deram, é o seguinte: alimentação, né, tem que fornecer uma alimentação com maior aporte energético. Isso tanto, né, o foco da matéria foi tanto a questão dos bovinos, né, das vacas de leite, enfim, né, quanto dos equinos, né. Então essa é uma dica que fica como uma resposta também, né, ao pessoal da cidade que nos pergunta, mas como é que fica a situação dos animais no campo? Então essa é, né, a gente foi buscar, esclarecer, e esse é o cuidado maior. Na questão se puder oferecer algum tipo de abrigo, também é importante, mas é complicado, porque não tem espaço, enfim, a quantidade dos animais, né? O animal busca naturalmente aí um espaço em meio ao mato, enfim. Mas o segredo ainda, eu acho que a questão principal é justamente essa de oferecer uma alimentação que supra essa necessidade e o animal possa aí conseguir enfrentar as baixas temperaturas, né, que vem fazendo e devem continuar ainda por mais um período. É isso aí. Muito bem, vamos agora falar de esporte para você que está ligado com a gente. Olha, tem destaques aqui, olha, a Copa América, o 9º título que coroou uma nova seleção. É o destaque aí do Bom Dia de hoje. Também na Copa do Brasil, enfim, a bola vai voltar a rolar e já começa nessa quarta-feira, quando o Grêmio vai enfrentar o Bahia na Arena e o Internacional enfrenta o Palmeiras, é isso? Lá em São Paulo. Olha, os jogos acontecem todos simultaneamente, essa é uma fase muito importante. Lembrando que são 2 jogos. Na próxima rodada da Copa do Brasil, o Grêmio então vai a Salvador enfrentar lá na Fonte Nova o Bahia e no Beira-Rio o Palmeiras visita o Inter. Mas nessa o Grêmio em casa primeiro e o Inter fora. Olha, lembrando que na sequência também já volta o Campeonato Brasileiro essa semana e também os jogos aí da Libertadores. Esse mês aí são pelo menos 9 jogos aí entre que a dupla Grenal vai enfrentar pela frente. Bom, tem mais destaques para quem está ligado com a gente. Olha, no futsal, Atlântico mantém invencibilidade na Liga Gaúcha e o Ipiranga que cola no G4. O Canarinho, que com os resultados do fim de semana, quando venceu o Atlético Acreano, segue na 5ª posição. Apenas 1 ponto de diferença do terceiro e do 4º colocado, que são a dupla lá do Pará. Paysandu e Remo. Lembrando que os 4 primeiros colocados em cada chave da Série C se classificam para a próxima fase, que é de mata-mata, e os 2 finalistas vão para a Série B do ano que vem. Bom, tem mais destaques para quem tá ligado com a gente, né? Daqui a pouquinho, bom, a gente lembrando que lá no site do Bom Dia, eu tinha mais destaque, eu falei todos. Lembrando que lá no site do Bom Dia você vê todas as informações de esporte, www.jornalbomdia.esportes. Bom, agora vamos fazer o seguinte, previsão do tempo, vamos ver como é que fica o clima no dia de hoje. Olha, as temperaturas aí estão indo de 5 a 25 graus em alguns lugares, mais de 20 graus ao longo do dia está mudando a temperatura. Te liga! Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. O clima frio deve continuar nesta terça-feira e seguir ao longo desta semana, que não tem previsão de chuva. O tempo ensolarado deve amanhecer com geada e à noite o céu fica mais limpo. O destaque são mesmo para as temperaturas, que começam bem baixas, mas ao longo do dia chegam a subir mais de 10 graus. Portanto, o famoso efeito cebola de quem sai com bastante casaco pela manhã e retorna só no fim da tarde deve acontecer durante todo o dia. Em Erechim, a mínima prevista para esta terça-feira será de 5 graus, já a máxima 20. Em Aratiba, a mínima fica na casa dos 7 graus e a máxima em 22. Em Viadutos, a mínima fica em 6 graus e a máxima em 21.
Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, agora a gente volta a falar de segurança pública. Isso porque ontem o nosso Bom Dia Entrevista falou aí sobre recebeu um advogado criminalista para falar sobre a segurança e o atual momento que essa área vive no Brasil. Também para falar um pouquinho mais sobre o futuro dela. O repórter Natan Bretenbach mostra para você todos os detalhes dessa entrevista a partir de agora. Te liga! Bom Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Começa agora mais um Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje a gente fala sobre o setor de segurança pública, violência, crime e segurança pública. Estas são palavras que dão nome à obra ao qual nosso convidado de hoje é coautor. Ele é advogado criminalista, professor universitário e também presidente da Comissão Especial da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no nosso município. André Andriola, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Natan. Obrigado à TV Bom Dia pelo convite. Tá, ok. Então eu já começo lhe perguntando a respeito da criação desta obra. Como surgiu essa ideia? Então, essa obra surgiu a partir de uma linha de pesquisa no mestrado que eu cursei na PUC entre 2017 e 2018, né? Como conversávamos, então, o mestrado ele tem duas linhas. De ciências criminais ele se divide em duas linhas. Um primeiro momento vai pesquisar sobre sistemas penais, né, que aí trabalha a questão do penal e o processo penal. E num segundo momento, na linha de pesquisa violência, crime e segurança pública, abordando assuntos de criminologia, então, nessa linha de pesquisa, né? A partir de um contato com os colegas dessa linha exclusiva de pesquisa, nós tivemos a ideia, então, de organizar essa obra com temas diversos de violência, crime e segurança pública, né? Então, o livro vai abordar assuntos variados nesse sentido. Uhum. E como você explica o conceito de forma mais simples para quem está em casa poder entender do que se refere à criminologia cultural como um todo? Então, a criminologia cultural ela é o assunto em que eu escrevi o meu capítulo do livro, né? Eu organizei a obra com outros colegas e também escrevi um capítulo nesse livro e os outros colegas escreveram cada um o seu capítulo. Eu trabalho sobre criminologia cultural, né? É um assunto novo que vem sendo estudado atualmente e que busca entender o sentido, né? O prazer, a adrenalina que existe na transgressão, que existe no cometimento do crime. Lógico, para tentar entender o porquê desse ato criminoso realizado pela pessoa e qual o sentido desse ato, né? Pensando também em políticas para que eles não venham mais a acontecer, por certo, né? O que a nossa comunidade espera, o que a gente espera, mas tentando entender o sentido daquele ato transgressor daquela pessoa. Uhum. Doutor, um outro caso também que a gente vê a repercussão praticamente de todos os dias nos nossos noticiários é referente ao trabalho informal com menores de idade inseridos na criminalidade. Como o senhor enxerga essa questão hoje do Poder Judiciário frente a facções cada vez mais organizadas? Então, eu acredito nesse sentido que a gente deva sempre pensar na causa, né? Lógico que a consequência ela nos traz reflexos da sociedade e reflexos que muitas vezes fazem mal à sociedade e a sociedade clama por respostas. Mas eu acho que a gente tem que pensar para conseguir acabar e lidar com isso na causa desse problema, né? E em específico eu trago um crime aqui que é hoje o crime que mais ocasiona prisões no nosso país, que é o tráfico de drogas, né? Então, muita dessa criminalidade que tu mencionaste vem a partir de crimes relacionados à questão das drogas, tá? Drogas é uma questão que envolve saúde pública, né? Talvez se pensássemos em um sentido mais de lidar com o problema para que ele acabe no sentido de saúde pública e não tão de repressão penal, a gente consiga ter resultados um pouco melhores nesse sentido do recrutamento de menores, enfim, na questão do tráfico. Então, talvez não, a gente pode afirmar
pela sua fala, que talvez não seria um reajuste na pena, mas em si a questão das drogas talvez serem liberadas, o senhor afirma isso? Eu não diria no sentido daquela liberação, vamos supor assim, de um dia para o outro libera geral, mas de tratar esse problema, que é um problema, né? Não é agradável tu ter um familiar, tu ter um amigo em problema com drogas, mas tratar isso realmente como caso de saúde pública, né? E não sempre como caso penal. Tratando como caso penal, como a gente vem tratando hoje, a gente tem uma parcela da população que é presa, né, mas sem atingir os grandes chefes dessas organizações criminosas. Talvez uma outra visão sobre esse problema consiga nos trazer resultados melhores, consiga tirar os jovens da própria questão criminal, né, desse como é que eu vou dizer, desse contato dos maiores traficantes com os jovens, enfim, e a gente consiga, e que a gente pense também em dar educação para essas pessoas, né, para que também seja uma forma, a partir disso, de tirar elas dali. Um outro assunto que eu gostaria de abordar, e o livro trata também dessa questão, fala um pouco sobre o sistema prisional. A gente vê que é um problema de superlotação e o livro aborda bastante isso. Como resolver esse problema? Só criando mais presídios resolve? Eu acredito que não, Natan. Eu acredito que quanto mais presídios a gente criar, mais vagas a gente vai precisar. Porque a gente está trabalhando na consequência. A gente está trabalhando no resultado de políticas públicas que a gente tem hoje em nosso país. Eu acho que para a gente resolver a questão do sistema prisional, a gente precisa, principalmente, repetindo agora o que eu mencionei antes, de educação, né? E outras políticas públicas que permitam uma vida digna, com chances adequadas a famílias mais carentes, digamos assim, né? Que todos tenham uma mesma oportunidade para conseguir chegar no seu objetivo de vida sem passar pelo caminho criminoso. Eu acho que é essencial para a gente, por meio disso, inclusive, reduzir o índice de encarceramento em massa, né? E lógico, eu volto também na questão das drogas. Hoje, a questão das drogas sendo o crime que mais encarcera, se a gente trabalhar de forma diferente nessa questão, né, a gente consegue diminuir o índice de pessoas na prisão. E só finalizando também, eu acredito que isso não é no sentido de simplesmente liberar geral e cada um que faça o que quiser. Não, que a gente tenha políticas de drogas para que ocorra também a diminuição do uso. Assim como a gente tem do cigarro. Do cigarro, pouco a pouco, o uso vem diminuindo porque as pessoas se conscientizam, né? E não é um caso que se resolve com o direito penal. É um caso de saúde pública, assim que as outras devem ser tratadas também. Tá, ok. Você mencionasse uma coisa bastante importante com relação à educação, para que a gente se reduza aí os casos de apenados. Como você enxerga hoje a educação no âmbito da ressocialização desses presos? Eu acho que a ressocialização não acontece dentro da prisão justamente pela forma que nós temos a prisão hoje, né? A gente tem uma prisão cruel, uma prisão degradante, e muitas vezes quando se fala em melhorar isso, uma parcela até da população acredita que seja um dinheiro jogado fora, que os próprios presos deveriam pagar por estarem ali. Então, se eles cometeram o crime, está tudo bem eles estarem nessas condições. Eu penso o contrário, né? A prisão hoje, ela nos devolve mais crime, nos devolve mais problemas que têm que ser resolvidos pela polícia, por órgãos de segurança pública. Então, eu acredito que ela deveria passar por uma reestruturação, porque assim ela não ressocializa, né? Imagina a gente pegar uma pessoa que cometeu um crime, colocar numa situação degradante como imagina uma cela em que deveria caber 10 pessoas, colocam 30 ou 40, né? Que não tem condições sanitárias adequadas. Como essa pessoa volta para a sociedade, né? A gente não ressocializa, a gente socializa para uma cultura que a gente não espera ter aqui fora. Então, acho que a questão da prisão deve ser repensada, sim, em como é. Não é questão também de não punir.
A pessoa que cometeu o seu crime, ela deve pagar, né, conforme a lei prevê. Enfim, deve responder perante a justiça, sim, né, mas em condições adequadas, em condições constitucionais, não em condições como a gente tem as nossas prisões nos dias de hoje. Um noticiário bastante importante que a gente vê também são as ordens de criminosos dentro do presídio que coordenam o tráfico de drogas, enfim, coordenam grande parte dos crimes de forma exterior a esse presídio. Como você enxerga a situação e como manter ordem, talvez, aí nesse presídio? Exato. Alguns presídios, então, eu acredito que, não saberia te dizer quantos, né, mas acredito que a maioria deles não tem uma estrutura adequada para coibir essa prática, elas muitas vezes, lógico, acaba acontecendo, né? E porque não se consegue fazer todo esse controle. E isso é um subproduto, no caso do presídio, né? O que as nossas prisões atuais, as nossas políticas criminais atuais nos devolvem. Eu acredito que deveria sim haver um maior controle, né? Mas também tem que se pensar em outro sentido, como cobrar mais controle se às vezes o Estado, o próprio país não tem um dinheiro suficiente para investir, né, nisso, e a gente cada vez mais coloca pessoas lá, tornando esse custo dessa operação mais caro. Só para a gente ressaltar que já quase finalizando o nosso programa, a gente tem no livro também a parte de esquartejamentos acontecidos na capital. Aqui em Erechim a gente teve um caso este ano, né, e em grande parte do Brasil se estende dessa forma cruel que é o esquartejamento e coloca muitas vezes em malas, sacos. Como estudar essa questão de forma mais detalhada e a que nível a segurança pública está hoje? Bom, esse capítulo no livro, quem escreve é uma colega minha, também co-organizadora. O nome dela é Bárbara, ela é psicóloga e é perita no IGP, né? Perita do IGP. E ela busca encontrar nessas cenas em Porto Alegre alguns vestígios, né, de que os assassinos deixaram nesses crimes um pouco mais violentos. Eu acho que a chave para estudar esses crimes está na psicologia, está entender o porquê se faz isso, né, para a gente conseguir entender o motivo e aí trabalhar a fim de evitar novos crimes desse tipo. Eu já agradeço a sua presença aqui ao nosso programa e peço que retorne mais vezes aqui à TV Bom Dia. Muito obrigado, Natan. Eu agradeço o teu convite da TV Bom Dia, né? Eu poderia só falar um pouquinho desse livro? Tem mais uma obra? Sim. Nós estamos lançando também, né, esse livro que nós falamos hoje, Violência, Crime e Segurança Pública, mas estamos lançando também, acredito que nesse ano saiu o lançamento desse livro, né, Direito e TI, Cybercrimes, e no qual eu escrevi um capítulo com a doutora Diana Zanata, delegada aqui em Erechim, e logo também deve haver o lançamento. Se alguém se interessar pelo tema, né, ele já está disponível na livraria. Muito bem, gente, o Bom Dia Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Tudo de bom para você, tudo de especial e até amanhã. Tchau, tchau.